Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta terça-feira. Na primeira parte do jornal desta terça você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV. Canal 20. Neste segundo bloco, vou falar de um assunto, claro, que tem aqui um convidado que tem muito mais propriedade para poder falar sobre esse tema, que está em voga principalmente neste momento. Já estamos em agosto, setembro está batendo na porta, outubro, novembro tem Enem, e se você pensou aí na sua cabeça que hoje o assunto do Superi Notícias vai ser a importância dos cursinhos pré-vestibular, acertou. E para poder falar com muita propriedade sobre esse assunto, está aqui Hudson Roat, ele que é professor e também coordenador pedagógico do Ibituruna Top. Primeiramente, Hudson, seja muito bem-vindo, é sempre uma honra receber profissionais ligados à área da educação, porque nós sabemos o quanto que a educação é importante, de suma importância para o crescimento e desenvolvimento de qualquer pessoa. É uma honra ter você aqui, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite. É sempre bom falar de educação, falar sobre a nossa missão e, assim, ajudar os jovens a realizar sonhos. O pré-vestibular está nessa reta final aí, exatamente direcionando, finalizando a vida acadêmica aí na educação básica desses alunos. E sobre justamente a questão desta reta final de ano e também, obviamente, do cursinho pré-vestibular. Porque na cabeça de muita gente, o cursinho pré-vestibular, e quem tem a oportunidade de poder fazer, é um plus em relação à questão à concorrência que talvez, por algum motivo, não possa estar realizando, não possa estar inserido dentro de um ambiente de cursinho pré-vestibular. O quanto que o cursinho ele pode ser um fator que faz com que o concorrente ali no pré-vestibular possa sair melhor de quem não esteve inserido no cursinho? A gente tem que considerar o seguinte cenário. Um aluno que está no ensino médio, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Um aluno que está no ensino médio, ele ainda tem que lidar com a questão da sua aprovação, a preocupação com todas as atividades que envolvem o passar de ano, vamos dizer assim, da terceira série do ensino médio, e uma equipe de professores que também está muito voltada para as questões pedagógicas que envolvem um ano letivo da educação básica. Quando um aluno está num pré-vestibular, ele está lidando com professores voltados para o rendimento na prova, uma linguagem muito específica para aquele tipo de avaliação, e aí ele tem a oportunidade, sem a pressão e sem as atividades pedagógicas que envolvem a sua aprovação num ano letivo, porque ele não está fazendo um curso livre, ele tem a condição de se dedicar especificamente para melhorar o seu rendimento, não passar de ano, como eles costumam dizer. Então ele tem a condição de fazer isso e, óbvio, um pré-vestibular de qualidade vai trazer professores capacitados para esse objetivo. E em relação ao cursinho, e aí pegando na contramão, por exemplo, da pessoa que não tem condições, por um motivo financeiro, enfim, de poder estar realizando, de poder estar inserido dentro de um cursinho. Você também, como professor, qual é a dica que você pode dar para essa pessoa que não tem condições de estar dentro de um cursinho pré-vestibular, mas ao mesmo tempo tem um sonho de poder garantir uma vaga na faculdade através do vestibular? Olha, a gente precisa ponderar o seguinte. A gente ainda vive um cenário de pandemia, claro, flexibilizado, e a pandemia mostrou que ferramentas, ninguém inventou a roda durante a pandemia, mas a tecnologia que já estava aí, ela passou a ser melhor usada durante aquele período de restrições maiores. O aluno que não tem a condição hoje de investir num curso presencial, existem cursos online com preço muito mais acessível. A pandemia também mostrou que a atividade presencial é insubstituível, porque, principalmente no cursinho, esse contato, na verdade em toda a educação básica, o cursinho também, esse contato diário, essa rotina é facilitada por uma convivência ali no ambiente físico. Mas, como alternativa para esse aluno que muitas vezes falta condição financeira, um curso online que tem uma grade curricular bacana, um acompanhamento bacana, tudo isso pode fazer diferença. E assim, gente,
fazer um bom ensino médio. Se ele ainda está vindo no ensino médio, faça, dedique-se. É importantíssimo você criar uma base o quanto antes. Ah, mas eu não me dediquei nada no ensino médio. Tem jeito? Tem. Vamos começar, vamos puxar. Mas quanto mais cedo você adquire essa mentalidade de buscar desenvolvimento, de melhorar o seu desempenho, de associar isso a práticas que envolvam saúde mental desde cedo, é bem possível que a sua trajetória rumo à aprovação seja um pouco mais curta. Mas se não, vou começar a me dedicar agora, então vamos pegar firme e seguir em frente. Você tocou em um ponto muito importante, que é a questão do ensino médio. E por que eu falo isso? Na cabeça de muitos jovens, o ensino médio, principalmente ali chegando no final do segundo ano, pensando no terceiro ano, é o momento final da sua trajetória escolar e muitos jovens não dão tanta bola para essa parte final do ensino médio porque quer curtir, quer guardar as últimas lembranças, os últimos momentos dentro do ambiente escolar e não pensam tanto, como você mesmo acabou de falar, que o ensino médio ele é muito importante já pensando na aprovação em um vestibular. De fato, o ensino médio ele tem essa característica de servir como uma espécie de base para justamente fazer com que a pessoa, o aluno que vá prestar um vestibular, possa ter totais condições de ser aprovado? Hoje, se a gente for pensar bem, toda a educação básica, né? Se você pegar a BNCC, ensino fundamental, ele vai ser a base para o ensino médio. O ensino médio, de fato, ele vai canalizar para o nosso principal processo seletivo, que é o Enem, sobretudo na terceira série. Isso a gente fala muito, tem uma realidade muito distinta entre escolas privadas e escolas públicas, tem, às vezes, fundamentos distintos para você cumprir ali as diretrizes da BNCC, mas você está levando esse jovem a essa escolha. Eu acho que a palavra ela é equilíbrio. Imagina, nós já passamos por essa idade, ter 16, 17 anos, e você passar por isso sem aproveitar a sua idade é muito complicado. Lá na frente você se arrepende. Mas também, só aproveitando, e aí eu acho que entra um pouco de onde as escolas precisam trabalhar mais. O estudo precisa deixar de ser um peso. Ele precisa fazer parte da composição do seu dia a dia nessa trajetória. Isso é construído desde anos anteriores. Sim. Então, quando você chega ali, com 16, 17 anos, a segunda série do ensino médio, passando para a terceira, e ainda está encarando o estudo como um peso diário, precisa então trabalhar essa mentalidade. Dá para você aproveitar a sua idade, dá para você aproveitar esse momento e também, naturalmente, se dedicar ao seu futuro. Porque, principalmente com o novo ensino médio que vai entrar, né, que já está entrando em vigor, essa decisão sobre o futuro vai ter que ser tomada mais cedo, porque você tem itinerários que vão ser montados ou que você vai entrar no novo ensino médio, dependendo da sua escolha de área de atuação. Então, cada vez mais está se exigindo desse jovem uma tomada de decisão mais precoce. Mas a gente não pode esquecer que ainda são jovens. E aí buscar e ajudar que eles encontrem esse equilíbrio. E sobre a questão do equilíbrio, e justamente o jovem que está na fase final do ensino médio, claro que eu falo da pessoa, do aluno que está já no terceiro ano. E aí no terceiro ano, e você tocou num ponto importante, que muitas das vezes a escola coloca o ensino, o estudo como um peso. No contexto onde o aluno do terceiro ano está inserido neste momento, como ele consegue lidar e como ele pode lidar de uma forma positiva com o terceiro ano, em passar de ano, e também já pensando no vestibular? Qual é a dica que você pode dar para essa pessoa que está ali no terceiro ano, querendo passar de ano, obviamente, mas ao mesmo tempo ele tem que pensar no vestibular que ele vai prestar no final do ano? Afinal de contas, no ano seguinte ele não estará mais na escola. Até voltando no que você falou sobre o ensino ser considerado um peso, a escola, eu acho que é mais uma questão cultural. Está ali arraigada a forma como nós encaramos até a função do professor socialmente, enfim, é uma questão social profunda. Quanto ao aluno da terceira série, a minha dica sempre é: olha para o seu futuro e conecte-se com aquilo que você quer ser. Poxa, eu estou olhando aqui para frente, quero ser professor, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser, enfim, qualquer profissão que você decidir. O que eu estou fazendo hoje está me levando em direção a isso? Então, sempre fazer essa autocrítica. Então, o que eu posso corrigir aqui na minha trajetória para que eu esteja mais perto da onde eu quero estar? Lembrando que, para chegar lá, eu também preciso de saúde mental, eu preciso ter atividade física, eu preciso ter momentos de lazer, que eu acho que é um pecado que muitas vezes a gente comete, permite que os jovens cometam, que é esquecer da vida pessoal. Não, isso faz parte, é uma questão que
colabore muito para o seu desenvolvimento. Então a dica é, tá pesado, às vezes é difícil, e nem sempre é fácil, mas conecte-se com os seus sonhos. Olha lá na frente, sempre se pergunte, o que eu estou fazendo hoje está me deixando mais perto ou me deixando mais longe? E façam as correções necessárias durante o caminho. Hudson, Enem está batendo na porta, né? Já estamos aí quase na metade do mês de agosto, setembro vai bater na porta já já, outubro, novembro. Sobre o Enem 2022, o que você pode falar pela sua experiência, pelo seu conhecimento, também como professor, o que você pode adiantar, qual que é a sua expectativa para a prova deste ano? 13 e 20 de novembro, né? Tá pertinho. Olha, a gente já vem com uma prova que no ano passado ela se mostrou uma prova de nível um pouco menor, mas o que acontece? Isso quer dizer que eu preciso estudar menos? Se for uma prova um pouco mais fácil, ela é mais fácil para todo mundo. Então você precisa estudar mais, precisa fazer a diferença ali exatamente onde as questões têm um peso maior. Dá tempo ainda de se preparar? Dá. Nós estamos falando de agosto, você tem que fazer um trabalho mais intensivo daqui até lá. Os pré-vestibulares normalmente abrem turmas no final do primeiro semestre e início do segundo semestre, então ainda tem tempo de se preparar, seja no estudo autônomo ou numa instituição de ensino. Buscar uma estratégia mais assertiva, porque você não consegue olhar para todos os conteúdos da matriz agora com profundidade. Então você tem que ser estratégico, eu tenho que buscar conteúdos onde eu tenho mais dificuldade, ou então onde eu entenda que eu vou potencializar minha nota e fazer revisões, muitos exercícios e trabalhar. O Enem, mais do que uma prova de conteúdo, ele é uma prova de resistência e uma prova de estratégia. Então não é apenas estudar matéria. É o quê? Estudar matéria, desenvolver uma estratégia de prova, saber que você sempre tem uma redação que tem peso 1000 e ela é importantíssima. Se você tem a oportunidade de praticar, pratique redação semanalmente, 1, 2, 3, mesmo que elas não sejam corrigidas, todas elas, mas que você tenha ali o hábito de desenvolver os temas e chegar na prova com a saúde mental em dia, com a saúde física em dia, porque é muito complicado ficar ali todas aquelas horas concentrado e estabelecer uma estratégia. Não tem fórmula de bolo. Por isso que é bom fazer simulados. Testar e chegar lá com a estratégia que te deixa mais confortável. Hudson, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, né? Foi uma verdadeira aula de um professor, então ficamos em casa aqui. Obrigado mais uma vez pela atenção, por ter aceitado o convite, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu agradeço, desejo sucesso nessa trajetória a todos os alunos da cidade e região, manter o foco, seguir firme em direção ao seu sonho e precisando nós estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez, professor Hudson. O Super Em Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!